Boa noite. Aqui estamos para dar prosseguimento ao estudo da obra A Evangelização na Regeneração, Diretrizes, Reflexões e Sugestões Pedagógicas para a Evangelização Espírita no Terceiro Milênio. Textos e Mensagens dos Espíritos, Eurípides Barçanufo, Lúcio de Abreu. Médium, Janaína Farias. Fascículo 1. Nós vamos pedir para a nossa companheira Daisy fazer a nossa leitura inicial. Do livro Ajuda-te, o Céu te ajudará, Carlos Bacelli, irmão José. A lição número 5, fonte de recursos. Trazes contigo inesgotável fonte de recursos para auxiliares. Para tanto, não necessitas recorrer ao que de imediato não detenhas. A árvore encerra em si a flor e o fruto. A semente de trigo é o berço do pão que te sustenta. O ar que respiras contém os elementos que te nutrem. Em verdade, quem diz não posso ou não tenho, está querendo dizer não quero. Abre o teu coração e dentro dele encontrarás tudo de que mais precisas para repartires com os teus semelhantes. Todas as possibilidades de seres útil jazem ao alcance de tuas mãos, sem que tenhas que dar um só passo para acessá-las. Jamais te esqueças de que, embora não pareça, o que os outros mais querem de ti não é dinheiro, mas sim amor. Que linda, Daisy, a mensagem. Muito bonita essa mensagem, né? A gente traz recursos inesgotáveis e às vezes a gente nem sabe que tem esses recursos, né? A gente só precisa desenvolvê-los, né? E às vezes a gente não busca fazer isso. Às vezes a gente fala, não Oh, posso, né? E fica nessa coisa assim, mas a gente deve vencer os medos, vai com medo mesmo e faz, né? Porque aí a gente vai vencendo esses desafios, né? muito bom. Depois você bota essa mensagem, por favor, lá no grupo, Tá, né? Que aí todo mundo pode fazer a leitura novamente com mais calma até. Vamos tá então à bom. nossa oração. A Vanessa está entrando aí também. Boa noite. Vamos nesse momento, pessoal, elevar mais e mais os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade que nos acompanha, espíritos ligados ao movimento espírita da nossa região, mais especificamente ligados ao trabalho da evangelização com crianças, jovens, famílias. Nós estamos aqui com os corações agradecidos pela oportunidade do encontro, da troca de ideias, experiências, esse momento de fortalecimento energético que sabemos que acontece nos estudos. Pedimos por todos os trabalhadores das casas espíritas da nossa região, que todos possam se animar para esse trabalho que é tão importante, que é a ação evangelizadora. Que nossos corações se encham sempre de ânimo, de otimismo, de vontade, de compromisso, para que possamos continuar nesse trabalho. Fica com todos nós, fica com os companheiros que estão chegando ou com aqueles que hoje não poderão estar conosco. Que assim possa ser.
Então, a gente passa a palavra para nossa companheira Marta. Marta está com um probleminha para abrir a câmera, mas não tem problema, a gente vai ouvindo. Boa noite para todos, Boa sejam noite. bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, finalizando o capítulo 1, que nós estudamos no último encontro, na página 30, novos objetivos, esse parágrafo. Eu só queria voltar um pouquinho no parágrafo anterior, né? O capítulo foi escrito pelo Eurípides Barçanufo, e no capítulo anterior ele fala assim: nossas atuais formas de administrar conhecimentos, sejam eles filosóficos ou científicos, estão carentes de recursos de experimentação plena. Aguçam o raciocínio em algumas frentes, ou os sentimentos em outras ocasiões, mas na maioria das vezes não possuem maiores vínculos com a responsabilidade e o discernimento. Faltam, nesses casos, a real capacitação dos educadores evangelizadores. A gente sabe que essa equipe espiritual, né, coordenada pelo Lúcio Abreu, com Eurípides Barçanufo, desenvolvidos, né, nesse propósito, a gente percebe que essa obra que nós estamos estudando, ela vem para nos preparar, vamos dizer assim, para um novo tipo de metodologia, um novo tipo de evangelização, visando o momento em que nós estamos vivendo e o que está por vir ainda. Pelo menos o meu entendimento é esse. E ele fala aqui nesse parágrafo, né, sobre essa questão da vivência, quando ele coloca, estão carentes de recursos de experimentação plena, vivência. Então, ele fala que os conhecimentos, como eles são passados hoje em dia, né, aguçam o raciocínio ou os sentimentos, uma coisa ou outra, mas não possuem maiores vínculos com a responsabilidade e o discernimento. Ou seja, o conhecimento que a gente passa através da evangelização, né, nos nossos encontros, precisa tocar cada um de nós, aí eu falo cada um de nós, não apenas os evangelizandos, nessa questão da responsabilidade do discernimento. É, trazer para a nossa realidade, para a nossa intimidade, esse conhecimento que está sendo falado, que está sendo estudado, para que possa provocar em nós as mudanças necessárias para enfrentar essa era da regeneração ou até mesmo para permanecer na Terra, né? no, no mundo de regeneração, que é um mundo que já vai exigir de nós que estejamos voltados ao bem, né? Segundo fala a obra de Kardec. E aí ele coloca, né, faltam nesses casos a real capacitação dos educadores, dos evangelizadores, porque muitas vezes, ou quase sempre, a gente fica muito na parte teórica do conhecimento, em passar a teoria, né? E esquece de fazer uma conexão dessa teoria com o dia a dia, com a prática do dia a dia. Porque aí a gente consegue criar esse elo do que a gente está estudando nos livros e como é que está a nossa vida do dia a dia. Porque se a gente não fizer essa conexão, fica um pouco sem sentido. E aí a gente vai estudar hoje, a partir daí, novos objetivos ou objetivos mais abrangentes necessitam recursos mais eficientes. Não poderemos considerar válida uma teoria de que poderemos progredir sem progredir as ferramentas ou sem a ousadia positiva que a fé raciocinada nos propõe. Necessidades novas exigem novas soluções. Seria como um empreendedorismo moral. Aí tudo isso que eu falei, porque, por exemplo, quando a gente pega aquela obra, deixa eu olhar aqui o nome certinho, Evangelização, ela invisível nos corações, a gente vê que é uma proposta nova. Eu queria até ouvir vocês, porque eu acho que todo mundo já, pelo menos, deu uma folheada nesse livro. Eu vejo esse livro como uma proposta nova de evangelização. Então, quando ele fala, né, em progredir as ferramentas e sem a ousadia positiva,
né, tá falando dessa metodologia diferente da gente trabalhar os ensinamentos de Jesus. Né, a gente não, eu pelo menos não utilizei essa obra ainda, mas pelo menos folheando e lendo algumas coisas, a gente vê realmente que é uma proposta totalmente diferente de trabalho, bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, que vai exigir de nós, como ele está colocando aqui, esse empreendedorismo moral, né? E você empreender é você pegar uma ideia nova, você trabalhar em cima daquela ideia, só que ele coloca aqui no campo moral. E é o campo realmente que a gente tem que fazer aonde a gente tem que fazer as mudanças dentro do processo da evangelização. Aí eu queria ouvir vocês. Marta, você falando assim me veio à mente que a gente está indo numa linha que vai nos ajudar a utilizar a obra O Elo de uma forma melhor. A gente pegou a primeira obra, né, Evangelização no Mais Além. Agora a gente está nessa dos 4 fascículos, que vai nos dando, né, as diretrizes, as reflexões, como diz aqui, as sugestões, para quando a gente. Porque tem gente já usando, eu conheço pessoas que estão usando. Mas quando a gente for para ela, a gente com certeza vai com mais propriedade. Porque uma coisa que vem muito na minha mente é o seguinte: a evangelização, ao longo dos anos, ela ficava muito presa aos conteúdos. Uma visão muito conteudista, que é, infelizmente, a visão dos professores da rede de ensino, que muitas vezes vão evangelizar. E a gente percebe que nesses tempos que nós vivemos, é preciso romper com isso e usar. A gente estava até conversando antes de você chegar, né? Não sei se você pegou um pouco da nossa conversa, e pegar recursos como a arte, as dinâmicas, para tornar a evangelização mais lúdica, mais reflexiva, mais emocionante. Eu vejo por aí. Muito bom. Alguém mais gostaria de participar, dando opinião aí, no entendimento desse parágrafo que nós acabamos de ler? Eu gostaria só de acrescentar. Vai lá. Eu cansei de ver, né, e até eu mesma, até algumas vezes fiz um pouco isso, aquele planejamento anual. Aquilo, gente, não pode mais acontecer, porque cada aula gera o tema da próxima. É mais trabalhoso, bem mais trabalhoso, mas vai ao encontro da necessidade de nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas famílias. Se a gente for por esse caminho, eles terão vontade de voltar para a evangelização na semana seguinte. Lá no Canadá que a gente ainda usa esse planejamento anual. Eu particularmente não gosto de planejamento assim a longo prazo, não, mas aí a gente vai pela voz da maioria. Eu acho que o Aqui planejamento a fala, longo quando ele prazo, fala, ele acaba engessando um pouco, né? Então, é, o que que eu, Marta, tento fazer? Eu tento ser curiosa, buscar outras coisas, quer dizer, dentro daquele tema que eu vou trabalhar, o que eu percebo é que falta muito, um pouco de aprofundamento também por parte de quem evangeliza, porque se a gente aprofunda o nosso conhecimento próprio, fica mais fácil também a gente elaborar algo de uma forma, não vou dizer mais profunda em termos de conteúdo, mas que chegue
naquele que está ouvindo de uma forma diferente e mexa, mesmo sendo uma criança, que mexa um pouco para ela se olhar, né? E não vou dizer a criança muito pequenininha que não dá, mas a criança já maiorzinha, né? Para ela trazer aquilo para a sua vida e tentar fazer algum tipo de conexão com o que ela está vivendo, né? E- Márcio, quando ele fala aqui, ó, não poderemos considerar válida uma teoria de que poderemos progredir sem progredir as ferramentas, ou sem a ousadia positiva que a fé raciocinada propõe. Esse progredir aqui, progredir as ferramentas, a gente precisa pensar muito nisso, porque nós estamos, a evangelização, pelo menos na minha visão, como a educação, no geral, está passando por uma transformação, né? Quando a gente fala no mundo de regeneração, com certeza vai mudar a evangelização, mas a educação no geral vai mudar. Então, a gente precisa realmente buscar novas ferramentas para que a gente possa progredir dentro da evangelização. Porque se a gente ficar sempre naquela mesmice, né, a gente realmente não vai progredir. E quem nós estamos recebendo, a demanda nossa está diferente. As nossas crianças estão diferentes. As nossas crianças estão irrequietas. Elas ficam, elas são inquietantes. Elas não aceitam mais aquela coisinha só ali, não, né? Elas questionam, elas querem mais coisas, né? Ah, mas isso, né? A gente precisa progredir na nossa maneira de pensar, de agir, de trabalhar com nossas crianças, com nossos jovens. Você pode observar que até com os adultos, porque até o adulto, ele também não aguenta mais aquela mesmice. A gente precisa mudar. Você pode observar, eu que tenho assim trabalhado agora mais com adulto do que com criança, quando a gente faz alguma coisa que lúdica, meu Deus do céu, uma festa. É uma festa. O ENEF, Eles adoram. Deise, o É, ENEF, é. Foi uma festa. Eles adoram, eles brincam, eles participam. É outra coisa. Então, essa necessidade de progredir essas ferramentas, a gente precisa, como ele fala, que a gente tem que ousar mesmo. A gente isso. precisa ousar, sabe? Para que a coisa aconteça de uma maneira diferente. E não aquela coisa, você chega, senta ali, até com os adultos também, coloca todo mundo ali e fica falando. Já não dá Deise, mais para fazer isso. Deise, você está muito escondidinha. Tenta mostrar mais Tô, seu rosto. Aí, eu sua aqui, boca. Isso. melhorou? Melhorou, porque aí a sua boca fica aparecendo mais. Tá. Eu acho que a gente precisa, nas capacitações, né, que a gente participa, que a gente faz, focar bastante nisso, né? Dessa necessidade da gente evoluir, progredir, como ele diz aqui, né, em busca de ferramentas. E às vezes, gente, são coisas tão simples que a gente faz. Não precisa nada elaborado, como origami. Se você fizer uma dobradura, com essa dobradura a gente conversar, contar uma história, como Marta aí sempre faz com os livros dela, né? Que ela conta, tudo maravilhoso. E às vezes é uma coisa, você pega um livro, você dali, você vai levando aquela pessoa, aquela criança a imaginar aquilo ali realmente, a vivenciar aquilo que está ali, mexer com o sentimento, com a emoção, sensibilizar tanto a criança, o jovem ou o adulto. Sensibilização, essa é a palavra do momento, porque as pessoas estão assim muito
nem sei a palavra que usar, né? Elas estão precisando serem sensibilizadas, tocadas em seus sentimentos, em suas emoções, porque às vezes elas nem sabem o que estão sentindo, nem sabem, não tem tempo para parar, para pensar. Assim também as nossas crianças, os nossos jovens, porque faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. É um monte de coisa que não tem tempo para parar e ficar ali. Eu observo isso, sabe aonde? Na academia que a minha filha dá aula, e eu faço aula também. Então, elas fazem aula e tal. Mas o melhor momento para elas, eu sempre vejo quando eu estou ali. Quando acaba a aula, elas saem correndo, vão para lá, para quê? Para brincar. Brincar umas com as outras. Brincar de queimado, jogar bola, senta no chão, fazem uma brincadeira. Aí eu vejo, o pai chega, a mãe chega para buscar, elas falam assim: ah, mamãe, espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque elas precisam desse momento de brincar, por brincar, né? Então está faltando isso, gente. Está faltando. A gente se ocupa tanto que a gente às vezes não tem tempo nem para parar para pensar o que, que eu estou sentindo, como é que eu estou, né? O que está havendo. Vai igual um furacão, uma coisa atrás da outra. E as nossas crianças também fazem balé, música, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando chega na evangelização, estão numa agitação que não consegue nem parar, né? Deise, você falando assim, eu me lembrei aqui que ontem eu assisti. Eu gosto muito de conversa com Bial e eu escolho quais que eu vou assistir. E eu adoro Elisa Lucinda. Elisa Lucinda é atriz, é escritora e é uma pessoa muito ligada à poesia. E aí eu falei assim: ah, vou assistir essa entrevista de Elisa Lucinda. No trabalho da evangelização, da arte no Maria Frank, eu trabalhei muito com poesia. Não sei se eu nem sabe disso, né? Um pouco. Eu sempre separava poesias espíritas e não espíritas, tipo as viagens de Drummond, entre outras. E eu trabalhava com eles, né? A reflexão sobre o texto, a forma de interpretar. E ela ontem, nessa entrevista, fica aí uma dica, ela tá com uma peça no Rio que eu fiquei doida para ir ver, muito em cima de poesias. E aí, ouvindo a Lucinda, eu falei assim, meu Deus, a gente pode estar usando muito mais a poesia na evangelização. A poesia você pode usar cortando a poesia e dando à criança ou jovem para reconstruir o texto. Você pode trabalhar a poesia na ilustração. Você pode fazer a leitura de poemas, que existem poemas maiores e poemas menores. E ontem, inclusive, um menino que trabalha com ela na peça declamou um poema ligado à família, que depois eu vou copiar o poema. Porque lindo poema para nós que trabalhamos com família. Então, olha só, é uma ferramenta. Aí teve um momento que ela falou assim, que ela tem mais dificuldade com atores e atrizes, porque atores e atrizes, quando vão declamar, querem criar um personagem. E olha o que ela disse. Quando, na verdade, quando você vai declamar, você assume a voz do poeta. Aí eu falei assim, gente, que coisa linda. Eu sou Drummond, falando as viagens. Eu sou Cecília, falando a poesia dela. Eu sou Clarice Lispector. E aí ela falou assim, é como, né, se você trouxesse aquelas palavras ali,
sentindo e tudo. Então, isso, gente, na evangelização é muito interessante. Você fazer tipo um sarau com as crianças. Elas, inclusive, podem trazer o poema para a aula. Você pode pedir com antecedência, dependendo do tema que você estiver trabalhando. Olha que coisa linda. Porque a poesia, ela mexe com o sentimento, com a emoção. Tanto é que eles dizem o quê? Que você muitas vezes não tem que entender cognitivamente um poema. Você tem que sentir o poema. Então, fica aí, ó, uma ferramenta que nós podemos usar mais na evangelização. Eu quero até voltar com isso que eu fazia no grupo de teatro. Eu estou com vontade de resgatar este projeto. Daisy, você falou uma coisa que eu falo muito, que a gente não está parando para pensar, né? Que a gente não para pensar. Pensar mesmo, né? Refletir sobre tudo. Porque a gente fica nesse corre-corre e não para. E a gente precisa parar. Precisa parar, precisa fazer pausas para As realmente para nossas pensar. crianças, Marta, também estão assim. Eu tenho observado muito isso na academia, porque lá tem muita criança, e Poliana dá aula para criança, e ela tem falado isso comigo. Então, ela fez um curso em Joinville, que foi, o nome agora, é Neurociência, e não sei o que nada. A Lu Braga falou muito isso para ela. Então, ela veio de lá, aí ela começou a colocar várias ferramentas antes de começar a aula, porque elas estavam com dificuldade para aprender o passo, porque elas não conseguiam concentrar de Concentrar. tanta Uhum. agitação, de concentrar, de parar, para ter aquela consciência ali naquela hora daquele passo, né? Aí ela começou a fazer várias coisas com as crianças. Outra coisa, turma, é igual a gente quando vai fazer uma aula de dança, de pilates, de qualquer coisa, né? Raramente as pessoas têm consciência do corpo, de como fazer o movimento, de se concentrar naquele movimento, exatamente o que você está fazendo com o seu corpo. Hoje em dia, gente, é tudo amalucado, é tudo corrida, tudo é uma doideira. A gente precisa retomar isso, porque a agitação, e detalhe, a gente já chega, por exemplo, a gente chega na evangelização, a gente já chega, eu vejo isso também, a gente já chega esbaforida. Às vezes chega na hora de evangelizar, não é legal, entendeu? Também, para qualquer coisa, a gente já chega, quer dizer, eu já chego no alvoroço, as crianças chegam, você imagina, né? Então a gente precisa pensar sobre isso também, parar para refletir. Como é que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer um trabalho, eu vou buscar chegar um pouquinho antes, eu vou sentar lá na sala, eu vou orar, vou pedir ajuda, né, da equipe espiritual ali, vou botar, como a Daísa botou, uma música no ambiente, para quando as crianças chegarem, ou o adulto, o jovem, o ambiente já esteja com uma psicosfera mais tranquila. E é nós também estejamos mais tranquilos, né, recebendo eles da melhor maneira possível. Né? Eu sei que, digamos assim, é desafiador fazer isso hoje em dia. Né? É muito desafiador, porque envolve N coisas. Mas a gente precisa buscar isso, sabe? Para que a gente vá se acalmando. Porque quando acontecer qualquer coisa, né, qualquer imprevisto, nós teremos um reservatório, né,
com a gente, um reservatório energético, de energias calmantes, para que a gente possa receber isso da melhor maneira possível e termos condições de cuidarmos daquela situação. Quando chega uma criança desafiadora, né? Aquela criança que, nossa mãe. Então, a gente precisa parar para rever esses pontos, né? Nos nossos estudos, nas nossas capacitações, a gente está sempre falando sobre isso e levando as pessoas. Você pode observar que quando numa roda, numa coisa, a gente faz algum relaxamento ou faz alguma atividade mais reflexiva, tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer, muita dificuldade em parar para refletir, acha enjoado, não gosta daquilo, fica se remexendo. É porque não tem hábito de fazer isso, não tem hábito. E aí não consegue relaxar. Desde quando eu dava aula de ciência, quando eu chegava no sistema respiratório, eu sempre fazia trabalhos com a respiração. Gente, fazer aqueles adolescentes fechar os olhos era uma dificuldade. Levava um bom tempo até eu conseguir que eles fechassem os olhos. Mas eu tenho certeza que tinha alguns que a gente ficava com o olho fechado, outro aberto, para ver o que estava acontecendo. Porque justamente nós estamos muito para fora, né? E essa coisa de ir para dentro não é tão simples assim. Eu digo Vanessa e Celise e Eliseu gostariam de falar alguma coisa? Vocês devem ter alguma contribuição aí para nós. não querem falar, não. Não quer que a gente ouça a sua voz, não, né? Nem Feliz, nem Eliseu. Eu não tenho Vanessa muita não coisa, consegue. eu não tenho quase nada para falar. Eu não posso, eu estou aqui só, eu sou aprendiz. Aprendiz não tem nada para falar, não. Todos estamos aprendendo, Eliseu, refletindo, É aprendendo, todos. né? Essa questão do Exato. chegar com antecedência, eu acho fundamental para iniciar o processo. Vanessa não está podendo falar agora, está colocando o Miguel. Essa antecedência ela é fundamental, porque depois a gente quer ter tranquilidade se a gente não trabalhou isso, né? Acho que a Daísa travou, caiu. Eu sou adepta disso daí, senão eu não consigo também não. Já é difícil chegando com antecedência. Aí ele fala que dessa ousadia positiva, né? É isso, ousar é o quê? Você buscar fazer coisas que você nunca experimentou, né? E Ousadia eu acho positiva. isso maravilhoso. Eu tenho percebido com adulto no grupo de estudo também. Engraçado, tá todo mundo caindo. É a internet. No estudo do adulto, eu tenho percebido. Quando a gente faz assim, alguma atividade diferente, alguma dinâmica, alguma coisa, é bem interessante. Dá uma unificada no grupo e coloca também as pessoas para pensarem um pouco. Dali para depois seguir para o estudo que a gente vai fazer, as pessoas já estão assim, mais preparadas para pensar, para refletir e trazer as suas opiniões. Porque a gente é capaz de refletir e dar as nossas opiniões. A gente não pode pensar que, né, que o texto está ali, que eu tenho que ler e repetir aquelas palavras, decorar, sem pensar, sem analisar. Mesmo sendo do Evangelho ou o texto de Allan Kardec, de quem quer que seja. A gente tem que refletir em cima do que a gente está lendo, né, trazer as nossas opiniões. Penso que é isso que vai também fazer com que a gente vá mudando, né? Vai evoluindo, vai mudando o nosso comportamento a partir dessa reflexão. Porque só o texto em si, ele não nos muda, igual a criança, só a história em si, né, não vai trazer a mudança que a gente quer, a proposta da doutrina e do evangelho, que é a proposta da nossa reforma íntima, da nossa melhoria moral.
E como fazer isso se a gente não pensa sobre as coisas, né? E para levar a criança a pensar, a gente tem que ter os nossos recursos, né? Para que eles possam, quanto mais velhos forem ficando, pensar naquilo que a gente está falando, trazer a sua opinião, fazer aquele momento de introspecção, né? Eu gosto muito de perguntar na turma que eu trabalho de 9 a 12, já são maiorzinhos, se quando estou falando alguma coisa, vocês já passaram por alguma coisa desse tipo, né? E aí eles acabam trazendo alguma vivência de algo que eles passaram na vida, e dali você começa também a conseguir trabalhar melhor, fazendo a conexão com o que Jesus ensina. E com as passagens do Evangelho também dá para fazer muito isso, acho que com tudo. Aí, nesse segundo parágrafo da página 30, né, o Eurípides fala necessidades novas como o empreendedorismo moral. É esse momento que a gente está vivenciando agora, século XXI, é tudo muito diferente, né? Eu, quando olho lá para trás, assim, quando eu fui evangelizada e vejo agora, né, é outra época, é outro tempo, são outras crianças, e a gente tem que estar atento a isso. Para a gente não querer ficar fazendo sempre a mesma coisa sem observar que os tempos são mudados, são diferentes. E aí, no terceiro parágrafo da página Desculpa, 30, caiu a minha, tá? caiu, você e Deise caíram, coisas da internet. Então, ele vai trazer agora, né, continuando a reflexão, que essa construção de recursos requisita coragem, engajamento, flexibilidade e paciência. Contudo, não a paciência passiva, comumente utilizada para conceituar tal virtude, e sim uma paciência visionária que sabe aguardar a oportunidade e não desperdiçar o tempo. Interessante, flexibilidade e paciência, né? Porque a gente sabe que as mudanças não se dão de repente, né? Não se dão de repente no individual e também no coletivo. E a gente trabalha com coletivo, trabalha com equipes, com outros evangelizadores junto conosco, né? Por isso que são importantes esses momentos de troca, como nós estamos fazendo agora. E aí ele fala que não é a paciência passiva, né? Mas uma paciência visionária que sabe aguardar a oportunidade, não desperdiçar o tempo. É a gente ir trabalhando, né, as nossas ideias, conversando com os nossos companheiros, sabendo que não vai ser a mudança, não vai ser tão rápida, né? Mas que ela virá com o tempo se a gente for conversando, se a gente for falando, né? E aí, nessa parte aqui, eu sinto falta também da gente ter mais, assim, nas nossas casas, né? Pelo menos vou falar da minha experiência, da gente ter mais tempo desse encontro com os outros companheiros. Às vezes é só um encontro por mês, corrido, tá todo mundo também com pressa, né? Eu não sinto assim, muita disponibilidade para a gente poder ter mais encontros durante o mês e a gente conversar mais, trocar mais experiências. Então é tudo muito corrido nessa parte também, né? É todo mundo correndo, é todo mundo sem tempo. E aí a gente não consegue conversar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso trabalho, trocar experiências, um sugerir para o outro, trocar sugestões. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo de estar junto com os companheiros da equipe, seria bem melhor. Acho que os resultados seriam melhores, né? Alguém gostaria de trazer algum comentário desse parágrafo? Coragem também, né? Coragem para empreender a mudança, engajamento, porque você precisa conseguir atrair os outros para aquelas suas ideias. Flexibilidade é fundamental em tudo, inclusive na própria vida, para compreender a opinião dos outros, né, dos outros companheiros. Aceitar as opiniões também das outras pessoas, dos outros companheiros. É muito importante saber ouvir. Interessante que no final ele fala, né, da paciência visionária que sabe aguardar a oportunidade e não desperdiçar o tempo.
Quer dizer, você vai construindo as coisas aos poucos, né? Trazendo as novas ideias, as novas experiências, que a gente também tem que experimentar no dia a dia para ver se dá certo ou não. E a gente lida com a flexibilidade, é muito importante que a gente lida com sala de evangelização, a gente preparou uma coisa, só que a gente não sabe o que, que a gente vai encontrar ali, né? Na hora ali. Como que as crianças vão estar naquele dia, quais crianças vão estar, que isso também dá uma modificada, como elas estão naquele dia, né? Mais agitadas, menos agitadas. Eu ontem estava até conversando com duas companheiras da casa, ontem ou anteontem, que a gente está tendo lá na evangelização de sábado, das famílias assistidas, umas crianças que precisam sair 4h40, 3h40. Então, 3 horas a gente sobe e a saída deles antes do horário está causando um rebuliço absurdo, né, Celise? Olha, eles saem assim, porque E há tem pouco criança em todas as tempo. salas, né? Esse sábado agora foi assim, uma de horror. Quando eles vão saindo, eles vão tumultuando todas as salas, vão passando, pegando um, pegando o outro. E aí, depois que eles descem e vão embora, a gente não consegue mais retomar o que você está fazendo do mesmo jeito, porque aí eu estava até conversando ontem, a gente precisa pensar numa alternativa em que eles possam sair sem fazer essa balbúrdia. São crianças, tem uns mais levadinhos, mas está perturbando a evangelização, porque cada sala que eles vão passando, eles vão pegando criança, eles vão falando. Essa semana, na sala que eu trabalho sábado, que é o maternal, enquanto a menina chorava, porque eu não quis dar a massinha que ela queria levar para casa, explicando para ela que ela não podia levar, ela fazendo lá o choro dela, o outrozinho que veio da outra sala já estava pegando a areinha colorida e quase espalhando nas coisas, e o outro fazendo não sei o quê. Uma loucura. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, essa paciência. Estou citando esse exemplo assim para mostrar essa questão da flexibilidade, que a gente não pode ficar parado, porque sempre foi assim, sai sempre assim, precisa sair nesse horário, ok. Só que se está perturbando o trabalho e agitando as outras crianças, que já são agitadas, né? E assim, quando se encontra, que criança tem essa coisa. A gente, quando se encontra com os amigos, não se alegra, não quer ficar conversando, né? A criança também, ela chega, ela vê os coleguinhas, tal, ela tem aquele alvoroço. É isso. Aí o Eurípides ele vai continuar. Criar novas técnicas requer também conhecimento das técnicas anteriores, um conhecimento sem preconceitos e críticas, embasado na lógica e na fraternidade. Gente, ele é muito profundo em tudo que ele coloca, né? Você não pode querer chegar criando uma coisa nova sem você saber o que é feito, né? O que está sendo feito, o que tem sido feito. Para dali você vai partir para avaliar, para pensar junto com os companheiros. E um conhecimento sem preconceito e sem críticas, embasado na lógica e na fraternidade, né? Entendi aqui críticas no sentido de você trazer críticas que não constroem, né? E sim fazer uma avaliação e trazer uma avaliação, né, dessas técnicas, de como o trabalho é executado, e você vai partir uma nova forma de trabalhar, né? Respeitando as opiniões dos outros. A gente percebe também, quando a gente fala em avaliação, como que a gente tem dificuldade. Porque na nossa cabeça, a avaliação é falar de coisa ruim. Não é. A avaliação não é isso. A gente vai no encontro lá na ciranda, vai em qualquer encontro, na nossa própria casa. Vamos avaliar o trabalho. Avaliar não quer dizer o que foi ruim no trabalho. Não é isso. É você olhar pontos positivos, pontos negativos, o que é que pode melhorar, o que é que pode ser modificado. A avaliação ela tem um propósito. Ela tem um propósito de melhorar o trabalho que virá ali mais na frente. Então, você faz um ciranda da evangelização 2016, vamos avaliar para ver o que foi bom, o que não foi bom, o que pode mudar, o que pode melhorar para 2017, a ciranda ser melhor do que ela foi em 2016, embora tenha sido muito boa. Então, quando a gente avalia, a avaliação eu vejo como uma coisa muito importante no trabalho. Fundamental, na minha opinião.
Eu também adoro avaliação, gente. Eu acho super importante você avaliar o trabalho. Porque não é como você falou, não é para a gente ficar só dizendo, porque fez isso, fez aquilo outro, né? Mas é para que a gente melhore. E o problema não é nem a avaliação, são as pessoas. Não é pessoal, Não, né? Não é uma coisa pessoal, é o trabalho. Que a gente, não é que eu esteja falando da coordenação de Adaísa, da oficina de Marta. Nós estamos falando do trabalho que foi feito nessa oficina que Marta foi a oficineira. Nós estamos falando da coordenação, né, no geral, desse trabalho que está sendo feito. Então, não é para que a gente leve para o pessoal. A gente precisa separar o pessoal, né, do trabalho, porque senão a gente acaba trazendo isso e a gente acaba se indispondo com o outro, dando problema e acaba minando o trabalho, porque esse tipo de coisa mina o trabalho da gente. Essa é a realidade. Não é tudo as mil maravilhas, não é. Tem problema, tem treta para resolver, né, Daísa? Né, Marta? Se tem sim, treta para né? resolver, tem. É normal isso, ter Normal, é treta para resolver. normal. É. Faz E É parte. assim, normal. a avaliação eu acho muito interessante sobre um aspecto também, que às vezes a gente está à frente de um trabalho, está fazendo e tal, a gente está dando o nosso melhor, mas o outro ele consegue ver um detalhe que a gente não viu. Então a gente tem Não que ter viu. humildade, né? No nosso encontro Isso da aí. família mesmo esse ano aconteceu um detalhe até simples, da leitura que os jovens fizeram na sexta-feira, que a gente convida para fazer a leitura das palestras, agora em outubro. E um companheiro, não se lembra se foi companheiro ou companheira, né, ponderou que os palestrantes escolheram leituras muito longas, com palavras um pouco difíceis. Então, o jovem já está ali vencendo algumas dificuldades para estar ali numa sexta-feira, numa reunião É, pública, né? Então, foi um detalhe que eu anotei na minha agenda e agora eu falei para o pessoal, olha, vamos, palestrantes do nosso projeto, vamos escolher curtas, com um palavreado mais simples, para facilitar para esse jovem que já está vencendo aceitar o desafio de estar ali numa palestra pública diante de um monte de gente, né? Às vezes um jovenzinho que é mais tímido aceita a nossa proposta e a gente vem com uma leitura imensa, com palavras dificílimas, né? Mas enquanto isso tem gente que fala que, né, Hum. gaguejou, Marta, fez isso, fez aquilo. Marta, a gente vai precisar concluir por Ok. conta da Uhum, nossa segunda reunião. uhum. A gente então fica para Eu acho melhor a gente começar, ficar aqui. Então, então concluímos concluímos, né? dia 16, né? E 16. a gente tem umas duas leituras a seguir, Ah, Diretrizes para a Educação, e tem uma poesia do Lúcio de Abreu, então a gente faz no próximo, isso. ok? Eu e Deise, a gente gosta das diretrizes, né, Deise? ó, e como, né, Marta? Ó, então tá bom, pessoal. Vamos encerrar aqui então. Fica para o dia 16/10, né? Que a Isso. gente tem uma noite de paz, uma noite E a gente tranquila. agora vai precisar ir no banheiro para poder ir para outra E até o reunião. próximo encontro, se Deus quiser. Isso. Tá. Então, nós estamos concluindo. Obrigada aí a Marta. E vamos fazer a nossa oração. Deise faz para gente? Tá. Deus de misericórdia, Jesus, nosso querido amigo, equipe espiritual que aqui esteve conosco e continua conosco, diante desse trabalho, Senhor, tão desafiador, que nós tenhamos calma, paciência e perseverança, para que possamos a cada dia buscar mais e mais ferramentas para o nosso trabalho, Senhor. Que possamos nos abrir de coração para que possamos ser intuídos no trabalho, buscando sempre
trabalhar, Senhor, em cima do teu evangelho, em cima da doutrina. Ampara, Senhor, a todos nós, os nossos lares, que aqui estão representados, e também aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que possam ser amparados e que eles possam vir para esse encontro tão bom, tão agradável, com tanto conhecimento para nós. Agradecemos muito a esses espíritos que trabalham na evangelização da família. Fica conosco, nos dando ânimo, força e coragem para continuarmos no trabalho da tua seara, Senhor. Que assim seja.